Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você tem um resumo das sessões da semana do Supremo Tribunal Federal. Ministros fixam tese sobre a possibilidade de recorrer da absolvição pelo Tribunal do Júri em casos contrários às provas. A Corte lança campanha contra a deepfake e o plenário define limite para a multa por sonegação fiscal. Acompanhe aqui com a gente na TV Justiça. O Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e juntos vamos explicar os julgamentos da semana. No estúdio comigo, a Karina Zucolotto, que é a nossa consultora jurídica. Karina, essa semana a gente teve duas decisões, né? Duas decisões bem importantes, Flávia. Uma envolvendo o Tribunal do Júri, quando há uma absolvição de forma contrária às provas trazidas nos autos. Então, o Ministério Público apresentava todas as provas para que a pessoa fosse condenada, mas por piedade, por clemência, os jurados entenderam que ele deveria ser absolvido. E uma outra questão também envolvendo o direito tributário e multa em razão de fraude, conluio ou sonegação fiscal. Os ministros estabeleceram um teto com base numa lei de 2023. Tá certo, Karina. Então a gente vai para uma dessas decisões, porque o Supremo Federal fixou a tese sobre a possibilidade de recorrer de absolvição pelo Tribunal do Júri quando o resultado contrariar as provas. Na prática, o debate envolve as situações em que o acusado acaba absolvido por clemência ou compaixão pelo júri popular, que é responsável pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida. Previsto na Constituição, o Tribunal do Júri é composto por um juiz de direito, que é o presidente, e um conselho de sentença, formado por 7 jurados, que são pessoas da sociedade que decidirão condenar ou absolver os réus. O plenário decide se um tribunal de segunda instância pode cassar a absolvição do júri popular e determinar a realização de um novo julgamento nos casos em que houver prova de que o crime aconteceu e que foi cometido pelo réu. O caso concreto é de Minas Gerais. O Tribunal do Júri absolveu um homem acusado de homicídio. A justificativa para não condená-lo seria que a vítima do crime teria matado o enteado dele. O Ministério Público do Estado recorreu, mas teve o pedido negado e a questão veio parar no Supremo. O julgamento começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para recomeço no plenário físico. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que votou pela soberania absoluta da decisão dos jurados. Assim, negou o pedido feito pelo Ministério Público por entender que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve ser mantida, porque está de acordo com a normativa constitucional e legal. O ministro aposentado, Celso de Mello, já havia votado acompanhando o relator. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin e acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na retomada do julgamento, o ministro Flávio Dino também divergiu do relator. O Código de Processo Penal deve ser cumprido, cabe apelação, segundo o júri. Se o veredito for o mesmo, não haverá o terceiro júri. Em última análise, se essa tese for vencida, numa construção posterior, creio que, pelo menos, a clemência deve excluir não só o feminicídio, porque, lembremos, a vontade constitucional é expressa, crimes hediondos. E quando nós falamos do rol dos crimes hediondos e dos homicídios qualificados do 121, nós vamos encontrar condutas gravíssimas, que, a meu ver, se não podem ser objeto de graça e anistia, também não poderiam ser objeto de clemência, porque isto implicaria uma incongruência em que o Conselho de Sentença seria mais soberano do que o Poder Legislativo e mais soberano do que o Poder Executivo, o que me parece não ter lógica constitucional. Os ministros Cristiano Zanin e André Mendonça acompanharam o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário, acompanhando Sua Excelência, o ministro relator Gilmar Mendes. Em relação à tese, porém, eu estou aqui apresentando uma proposta no sentido de que é constitucional a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri
a pedido da acusação, por contrariedade à prova dos autos, salvo se a absolvição tivesse baseado em quesito genérico e a defesa tivesse sustentado o pedido de clemência registrado nos autos e que seja compatível com a Constituição, com as leis e precedentes vinculantes do Supremo. No caso concreto, eu acompanho o ministro Gilmar Mendes, negando-se, portanto, provimento ao recurso do Ministério Público Federal e proponho, como síntese, ao menos do meu voto, mas de tese, primeiro, muito na linha do que propôs já o ministro Cristiano Zanin, que não ofende o princípio da soberania dos vereditos, portanto, é constitucional, a apelação que, em tese, tem como objeto a decisão do Tribunal do Júri baseada no quesito absolutório genérico, ou seja, como regra, cabe o recurso. Ficam ressalvadas, item 2, as hipóteses de absolvição por clemência, ou seja, não cabe o recurso, quando esta arguição foi objeto da defesa do acusado, conste da ata de julgamento e não se revele arbitrária. No final, acabou prevalecendo o entendimento do ministro Edson Fachin, que votou pela possibilidade de novo julgamento em caso de absolvição por quesito genérico. Assim, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que é possível recorrer de decisão do Tribunal do Júri que absolve um réu sem fundamentação específica em sentido contrário à prova dos autos por motivos como clemência, piedade ou compaixão. Como a decisão do STF servirá de parâmetro para casos semelhantes em julgamento, ficou definida a seguinte tese. 1. É cabível o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Karina, os ministros, então, decidiram que cabe absolvição, que cabe apelação de uma absolvição, mas é o Tribunal de Apelação que vai decidir se haverá ou não um novo Tribunal do Júri. Essa é a tese. Exatamente. Vai ser o Tribunal de Segundo Grau que vai analisar se essa decisão, que pela Constituição deve ser soberana, a decisão dos jurados, se ela é compatível com a jurisprudência do Supremo, compatível com as decisões vinculantes da Suprema Corte e mesmo compatível com a própria Constituição Federal. Então, é possível que se caiba o recurso de apelação para que esse Tribunal de Apelação analise se essa tese, que acabou redundando na clemência, na absolvição, mesmo que contrária às provas, deve prevalecer. Estando tudo de acordo com essa jurisprudência, não acontece novo júri, mantida a decisão tomada pelos jurados. Mas se porventura, vamos imaginar a seguinte situação, se utiliza no plenário, durante o julgamento, a tese de legítima defesa da honra para um acusado de crime de feminicídio e ele é absolvido. Isso não pode acontecer, porque em março desse ano o Supremo julgou que é inconstitucional. Não se pode utilizar a tese de legítima defesa da honra, principalmente em crimes de feminicídio. Então, ainda que por clemência houvesse a absolvição desse acusado, contrária à jurisprudência, contrária à decisão vinculante, essa decisão não poderia prevalecer e aí novo júri seria realizado. Então, nessas circunstâncias, quem decide é o Tribunal de Apelação ao julgar o recurso do Ministério Público. Tá bom, obrigada, Karina. O Supremo julgou constitucional a lei do Reintegra, um programa que determina o procedimento de devolução dos resíduos tributários do meio da cadeia de produção dos bens que são exportados. É constitucional o disposto no artigo 22 da Lei nº 13.043 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Federal a estabelecer o percentual para apuração de crédito pelos exportadores sobre a receita auferida com a exportação de bens para o exterior
no âmbito do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas. Reintegra. Empresas exportadoras, reintegra. Por se tratar de medida de subvenção governamental, que não se confundem com as normas que outorgam imunidade às exportações. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou o lançamento de um guia ilustrado contra as deepfakes. O guia, disponível no site do Supremo Tribunal Federal, explica em linguagem simples e direta o que são as deepfakes, conteúdos falsos produzidos com alto grau de elaboração e com uso de tecnologia, além de explicar quais os principais tipos e formatos: vídeos, áudios e imagens. Em 18 páginas, o e-book ilustrado também conta como é possível denunciar as deepfakes e traz informações detalhadas sobre o programa de combate à desinformação do STF. Não vamos cair na armadilha das deepfakes. A educação midiática é ferramenta fundamental para construirmos um ambiente digital seguro, ético e democrático. As pessoas terem a consciência, examinarem o que estão assistindo e não repassarem acriticamente vídeos e informações é muito importante para o mundo não despencar nesse abismo de incivilidade que é a difusão do ódio, da mentira e da desinformação. A plataforma STF Educa disponibilizou um novo conteúdo. É o curso sobre segurança da informação e é aberto para toda a comunidade. A plataforma STF Educa oferece vários cursos de capacitações de graça e em diferentes áreas para qualquer pessoa. O curso Segurança da Informação, que estava indisponível, retornou com o conteúdo adicional LGPD e Metodologia de Gestão de Risco do STF. O curso tem uma carga horária de 22 horas aula. O material didático é interativo e permite a navegação e o acesso a diferentes recursos e em PDF. Um dos requisitos para ser aprovado é atingir a nota mínima de 70 no conjunto de 6 avaliações. O curso deve ser concluído em até 90 dias após a inscrição. A plataforma STF Educa já capacitou mais de 56 mil pessoas desde 2020 com temas jurídicos e para desenvolvimento profissional. A ferramenta disponibiliza cursos voltados para o direito, língua portuguesa e liderança. As inscrições podem ser feitas no site do Supremo. No próximo bloco, o STF decide que multa fiscal de 150% por sonegação, fraude ou conluio só deve ser aplicada em caso de reincidência. É logo depois do nosso intervalo, a gente volta já já. O STF decidiu que a multa fiscal de 150% aplicada pela Receita por sonegação, fraude ou conluio só pode ser aplicada em caso de reincidência. Nas outras situações, a multa deve ser de 100% do débito tributário. O processo trata da aplicação de multa em um caso de separação de empresas de um mesmo grupo econômico, com a finalidade de não pagar impostos, o que foi entendido como uma manobra para sonegação fiscal pela Receita Federal. Foi o que aconteceu com o posto de combustíveis da cidade de Camboriú, em Santa Catarina, multado no percentual de 150% do imposto devido pelo fisco, porque estaria configurada a irregularidade. O dono do posto entrou na Justiça e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região validou a multa. A questão foi levada a julgamento no plenário. O dono do posto alega que houve violação a artigo da Constituição que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, em razão da porcentagem aplicada para fixar a multa. Já a Fazenda Nacional defende que a gravidade dos delitos cometidos justificaria uma multa em patamar elevado. O recurso começou a ser julgado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico. O relator é o ministro Dias Toffoli. Ele votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso e, assim, limitar a multa tributária por sonegação a 100% do débito,
podendo ser de até 150% em casos de reincidência. Desde logo, como premissa adotada ao longo do voto, deixo claro que a multa tributária não é, em termos técnicos tributários, acessória da obrigação de pagar tributo. Com efeito, a multa tributária, assim como a obrigação de pagar tributo, são contribuições e obrigações principais. E esse é o modelo que é adotado em nosso país. Tradicionalmente, as multas tributárias são classificadas em 3 grupos: multas moratórias, multas de ofício, as quais abrangeriam as não qualificadas e as qualificadas, e multas isoladas. Os demais ministros seguiram a mesma linha do voto do relator, no sentido de reduzir a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% do débito tributário. Como a decisão do STF servirá de parâmetro para casos semelhantes em julgamento, ficou definida a seguinte tese. Até que seja editada a Lei Complementar Federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no artigo 44, parágrafo 1º-A da Lei 9.430/96, incluído pela Lei número 14.689/23. Também acatada a proposta de modulação nos termos do voto do relator. Eu posso relê-la aqui. Propõe a modulação dos efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos ex nunc a partir da edição da Lei número 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da Federação até os limites da tese. Karina, o maior debate nesse julgamento foi em relação à modulação, né? E vai ser o seguinte: a partir de uma lei de 2023, é essa lei que vai balizar até que seja feita uma nova lei pelo Congresso Nacional, uma lei que valha para União, Estados e municípios. É isso, porque a lei questionada nesse recurso extraordinário é uma lei que é aplicada apenas pela União, tanto que a Receita Federal que impôs essa multa de 150% que estava sendo questionada no recurso extraordinário. Então, os ministros decidiram que essa multa de 150% era exorbitante e aplicaram os parâmetros dessa lei de 2023 a esse caso que é anterior, mas fixaram a multa, portanto, para ele pagar no valor de 100% do tributo, para esse caso, né, de conluio, fraude ou sonegação de impostos, porque é uma multa punitiva, em razão da gravidade dos fatos, porque são crimes efetivamente, e isso não impede deles responderem pelo crime também. Mas fixaram a multa, então, de 100%, podendo ser até de 150% em caso de reincidência, caso voltem a produzir e a cometer o crime novamente. E estabeleceu que os demais entes da federação, caso tenham patamares maiores de multas aplicadas, deve ser estabelecido este patamar como um teto de 100% e 150% previsto na lei federal, até que o Congresso estabeleça, como você disse, uma lei complementar que gradue esse patamar de multas punitivas, porque está no Congresso um projeto justamente para fazer essa graduação. E aí será uma lei nacional, ou seja, União, Estados, os municípios e o Distrito Federal deverá obedecer essa legislação para aplicar essas multas punitivas. Então, para cada ente da federação que tiver fixado os valores dessas multas punitivas diferente deste 100% ou 150% que é previsto para a União, eles devem reduzir para este teto ou, caso tenham fixado já num valor abaixo, não podem reduzir, já que a preocupação era de uma possível guerra fiscal e que isso poderia trazer algum prejuízo. Então, os ministros modularam os efeitos, vale a lei de 2023 até que uma nova lei seja aprovada pelo Congresso Nacional e seja aplicada de forma equânime entre todos os entes da federação. Obrigada, Karina.
Nos últimos anos, mais de 80% do ouro produzidos no Brasil tinham origem ilegal. Uma pesquisa feita pelo Instituto Escolhas revelou que a produção do metal precioso caiu drasticamente depois de ações de combate ao comércio irregular. A reportagem é da Carolina Chaves. Nos últimos anos, a produção do metal brasileiro esteve entre as 10 maiores do mundo. Um resultado que parece positivo, mas que foi conquistado por uma exploração descontrolada e de forma predatória. As inúmeras operações contra o garimpo ilegal revelaram os prejuízos por trás de tanta riqueza. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a regra que presumia a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé da empresa que comprava o metal precioso. A decisão serviu de base para que a Receita Federal intensificasse a fiscalização em todo o país, exigindo notas fiscais eletrônicas para todas as transações. A medida tornou muito mais arriscado o comércio ilegal de ouro. E esse novo olhar para os órgãos de controle em relação a essa cadeia tem sido muito importante, né, para que aqueles tradicionais compradores que se utilizavam dessas lacunas, né, para o esquentamento do ouro, passam por alguns obstáculos. Isso faz com que, de fato, a gente tenha um maior controle. A queda na produção afetou a exportação do ouro para a Europa. Segundo o Instituto, 94% do ouro brasileiro levado para o continente europeu tinha origem em terras indígenas e de preservação ambiental, o que é proibido. Pesquisa do Instituto Escolhas mostra que em 2022, os garimpos brasileiros produziram 31 toneladas de ouro. Em 2023, o volume caiu para 17 toneladas, uma diminuição de 45%. Este ano, até julho, a queda foi ainda maior. O país produziu 84% menos que no mesmo período de 2022. A maior redução foi no estado do Pará. Em 2023, o estado extraiu 57% menos que em 2022. Mostrando que as medidas que foram adotadas no ano de 2023 fizeram e tiveram um impacto significativo. O desafio agora é conciliar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico, buscando soluções sustentáveis para permitir o desenvolvimento das regiões de minério sem prejudicar a natureza e as comunidades locais. Isso passa por alguns mecanismos o mecanismo que a gente ousa dizer que a solução é a questão da rastreabilidade do ouro. A possibilidade de estabelecer o rastreio do ouro já foi aprovada pelo Senado Federal e falta ser analisada pela Câmara dos Deputados para que, a partir de uma lei, seja possível o combate integral ao garimpo ilegal. A gente faça, aí sim, uma nova etapa desse combate à exploração ilegal, que são aquelas medidas que vão permitir definitivamente a gente precisar a origem do ouro que foi extraído. Ou seja, o Brasil está mostrando que quando o judiciário, o poder executivo e o legislativo se unem, os problemas que temos e que muitas vezes parecem graves conseguem ser devidamente resolvidos. A Suprema Corte agora tem pontos de coleta de isopor descartado. E uma das empresas que fabricam esse material, que é usado aqui no STF, instalou uma máquina de reciclagem numa cooperativa que virou uma parceria do tribunal. O Supremo Tribunal Federal agora é parceiro da cooperativa Recicle a Vida. A instituição, fundada há quase 20 anos, fica em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela foi idealizada por um grupo de catadores e desenvolve um trabalho de conscientização com a comunidade, incentivando a coleta seletiva. Os nossos catadores, eles dependem exclusivamente do material reciclável que chega aqui. Então, esse material chega aqui através da coleta seletiva. Esses materiais chegam aqui para nós, é passado nas esteiras, como vocês viram. Elas selecionam esses materiais por cor, por especificação do material. E esse material ele é compactado, ele é vendido. Ao todo, são mais de 70 catadores. A maioria é formada por mulheres. Todo tipo de material, é papelão, é plástico, é seda, é plástico duro, essas mangabas, é todo tipo de material, ferro.
alumínio, tudo quanto é tipo de material a gente separa. Aqui são promovidos ressocialização de pessoas, curso de capacitação e palestras para o público interno e externo. A Recicle a Vida recebe visitas de diversas instituições públicas e privadas interessadas em sustentabilidade. Uma delas foi de um grupo de servidores e colaboradores do STF. A partir de agora, o Supremo vai promover visitas periódicas para as pessoas conhecerem mais sobre o processo de reciclagem e se conscientizarem sobre a preservação do meio ambiente. Parceria nova. Ela foi pensada no âmbito da nossa política de gestão de resíduos e da nossa política de sustentabilidade para alinhar tanto o pilar ambiental de diminuição de gases de efeito estufa dentro do nosso projeto Carbono Zero, o pilar social, né, de capacitar as pessoas, ressocializar, e o pilar também econômico, porque a reciclagem ela gera economia circular. Com essa parceria, todo o resíduo do Supremo com potencial reciclável vai ser destinado à cooperativa. Um dos materiais doados é o isopor, que é utilizado no restaurante e em outros setores do STF. Por meio de uma parceria, a fabricante desses isopores instalou essa máquina aqui na cooperativa para fazer a reciclagem desse material que vem do Supremo. O STF instalou pontos exclusivos de coleta de isopor descartado em diferentes locais. Daqui, todo o material segue para a cooperativa. A gente tem uma certa dificuldade, um certo gargalo na separação dos resíduos, porque o usuário, por vezes, é bem explícito lá no tribunal. Nós temos a lixeira do descarte dos secos e do descarte dos molhados, né? Que seriam os orgânicos indiferenciados. Se o usuário tivesse um pouco mais de atenção e zelo, facilitaria a vida das cooperativas e do planeta, por que não assim dizer, né? Uma coletânea sobre questões jurídicas no campo do entretenimento foi lançada no Supremo Tribunal Federal. O prefácio é do presidente e ministro Luiz Roberto Barroso. 30 mulheres especialistas na área assinam os artigos do livro Direito Autoral e Entretenimento, Novas Perspectivas Jurídicas. Ao todo, são 25 capítulos que oferecem uma análise abrangente das complexas questões envolvendo o assunto. A coletânea aborda temas que vão desde a necessidade de autorização prévia para o uso de obras musicais até os desafios contemporâneos impostos pela inteligência artificial e pelas plataformas digitais. A coletânea foi organizada pelas advogadas Ana Paula Borges Martins e Letícia Provedel. A ideia dessa obra veio no ano passado, fui convidada para falar no Dia Internacional da Mulher na Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e fiz um discurso. No meio do discurso, eu olhei para a plateia e só tinha mulheres na plateia. Falei, gente, a gente está falando para a gente mesmo, né? Assim, a gente tem que sair desse lugar e a gente tem que conseguir expressar nossa qualidade técnica, nosso trabalho, como que a gente consegue mostrar nosso trabalho. E daí foi a ideia de expressar o trabalho num livro impresso. O prefácio é do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Acho que é um livro que vem em boa hora para trazer reflexões importantes nesse momento em que nós todos estamos vivendo sob a égide da revolução tecnológica, da revolução digital, que transformou a comunicação social e a comunicação interpessoal no mundo de uma maneira geral, de uma certa forma afastando a intermediação que os meios de comunicação tradicionais faziam e permitindo o acesso direto ao espaço público, ao conhecimento e à informação. Essa edição termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço, Flávia. E você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube e pelo aplicativo TV Justiça Mais, com as sessões do plenário e a nossa programação. Continue com a gente aqui na TV Justiça. Até semana que vem. Tchau.